Na fazenda, teve uma hora que os bichos, trabalhando, eles tiveram a impressão de que trabalhavam mais do que na época do Sr. Jones. E não só trabalhavam mais, como comiam menos. E aí o Garganta falou para eles, não, na verdade, os dados mostram que vocês trabalham menos e comem mais. Estão aqui os dados. Vocês estão viajando, ele Só que disse os dados eram medidos por quem? Por eles mesmos. Pelos porcos. Aham. Que país faz isso hoje? Todos. A China. Todos não. Todos. Onde há imprensa livre, você tem questionamento dos dados. Se o governo aqui no Brasil solta um dado que é totalmente infundado, a imprensa vai questionar. Lógico, é o dever da imprensa. Na China, só quem pode transmitir dados sobre o governo é o próprio governo. E se só o governo pode transmitir dados, os dados tendem a ser usados em prol do governo. Então ele mostra aqui a importância de uma imprensa livre. Se você não tem imprensa livre, você tem regulação sobre a imprensa, ou regulação hoje sobre aquilo que é a nova imprensa, que são as redes sociais, as pessoas correndo atrás por elas mesmas e divulgando, o que acontece é que fica mais fácil estabelecer um governo que está adulterando a história, o que eles fazem o tempo inteiro. Fica bem claro assim, a importância que Garganta tem ali para sustentar Napoleão, porque ele, além da oratória muito boa, então ele consegue facilmente convencer os bichos, ele apresenta dados que eles elaboraram, e os bichos, como eles têm uma memória muito ruim, né, e um fraco poder ali de questionar aquilo, eles acreditam. Então, mesmo que eles lembrem vagamente que não, que eles trabalhavam menos e comiam mais, eles vão acreditar naqueles dados, porque, afinal de contas, os dados estão ali sendo apresentados. Porque eles também não têm eles não têm muito poder de questionar, né? Eles não são muito questionadores, eles não têm muita inteligência mesmo. Eu vejo isso paralelo com qualquer coisa que as pessoas colocam hoje em dia na internet, a pessoa vai lá e acredita como se aquilo fosse verdade. Ou não tem capacidade de interpretar um texto. Ou não tem capacidade... a gente vê muito... Só reproduz o que está sendo dito e não consegue pensar ali sobre aquele assunto. Porque falta a inteligência, né? Falta também a escola. E você acha que o governo vai dar essa escola para as pessoas? Não. Se a educação é dada em prol do Estado, ela tende a ser usada em prol dos objetivos do Estado. Isso é retratado no livro. E o Estado são os políticos. No começo da Revolução, eles faziam um esforço para que os animais aprendessem a ler. E no final não existia mais esse esforço. Não tinha mais nenhum interesse. Seria ruim para eles não tinha mais nenhum interesse. que os bichos soubessem ler. Afinal, eles iam questionar. Ué, mas não está escrito isso ali. Teve um podcast que a gente gravou que foi sobre aquela série do Netflix, Como se Tornar um Tirano. Que também ficou muito bom. O título do nosso podcast ficou Como se Tornar um Ditador no final. Vocês podem procurar o episódio aqui ouvindo. E me chamou muito a atenção um dos tiranos analisados, que era o Gaddafi, Muammar Gaddafi. Pelo seguinte, ele governava a Líbia e ele mudou o sistema de educação. A educação era baseada num livro que ele escreveu, o Green Book. Era o livro dele. E, além disso, os estudantes não podiam aprender línguas estrangeiras, porque aprender línguas estrangeiras é mais fácil de fugir. Eles não aprendiam geografia fora da Líbia, porque para que saber geografia de fora? Porque também fica mais fácil de você fugir. E eles não aprendiam história anterior ao regime, porque para que se recordar de dias tão tristes? E aí você não tem comparação entre o que era antes e o que veio depois. E aí você vê como esse domínio do sistema educacional é importantíssimo. Se vocês perguntarem para mim, Bruno, nos próximos 30 anos, qual dos regimes de governo totalitários que nós temos hoje você acha que irão continuar assim, seguramente? Entre China e Coreia do Norte, por exemplo. Eu acho que a Coreia do Norte. Pô, mas a China é muito mais forte economicamente. Porque lá não tem internet, né? Exato, só que a China ela é aberta, entre aspas, assim, né? Você tem uma série de limitações, mas as pessoas têm acesso à internet, podem viajar para fora da China, elas veem o que está acontecendo fora, voltam para lá, discutem entre eles, ainda têm acesso a redes sociais. Na Coreia do Norte não tem nada. Não tem nada. As pessoas não têm acesso a nenhuma informação de fora. É como se elas vivessem nos anos 80, dizem, né? A série Round 6, que foi sucesso há pouco tempo aqui no Brasil, né? O nome fora do Brasil é Squid Game. Ela é uma série feita pela Coreia do Sul. E teve gente contrabandeando a série para a Coreia do Norte. E apesar de muitas pessoas falarem que era uma crítica ao capitalismo, sabe qual foi a pena dada ao contrabandista que levou a série para a Coreia do Norte? A morte, né? A morte. Qual foi a pena dada ao estudante que pegou a série, que comprou? Morte. Prisão perpétua. Prisão perpétua. Não sejamos tão radicais. São humanistas, boludinha. Eles são humanistas. Qual foi a pena dada? Eles prendem perpétua e depois ninguém sabe. Provavelmente mata Esse também. foi o que comprou. E os outros que só assistiram? 5 anos de trabalhos forçados. Aí o pessoal foi mais light. Tranquilo. Mas como eles são muito fechados, é mais fácil se perpetuar essa estrutura de poder. Quando é aberto, aí é mais fácil que esse tipo de coisa acabe. Porque a informação circulando entre as pessoas pode levar
ao fim do regime. No livro, isso não acontece. Mas o que acontece no filme de 1954 que nós vimos? O que acontece no final? Você estava dormindo já nessa hora? Não estava. Não estava dormindo, mas eu não sei o que você quer que eu fale, então eu estou confusa. Não. No final do desenho, do filme que a gente viu que é em desenho, o que acontece é que os animais, eles derrubam eles a casa. tomam... É porque eles são... É mais romantizado, né, o filme. Então, primeiro derrubaram o primeiro ditador. Aí foram lá, os porcos se tornaram ditadores. Aí é como se, no final, os bichos derrubassem os porcos. E até no desenho... final feliz, né? No desenho, quem lidera esse movimento, e aí tá totalmente fora do personagem, é o Benjamin. Sim. Que não faria isso aqui no livro. Ele simplesmente não tá nem aí, só sabe que a vida vai ser ruim e vai continuar ruim no final das contas. Tem um ponto interessante sobre não lembrar de como era antes da Revolução no próprio livro, né? Porque quando tem um discurso lá de Major, que ele fala que teve um sonho, ele ensina para os bichos a canção Bichos da Inglaterra, né? E a todo momento eles cantavam isso, inclusive quando tinha a vitória. Então teve lá a tomada da granja, eles cantavam para comemorar. Se reuniam aos domingos, eles cantavam para comemorar. E a todo momento eles cantavam isso. Até que Napoleão, de um dia para a noite, falou que estava proibido cantar a canção Bichos da Inglaterra. E aí os bichos questionaram, por quê? E quem teve a missão de explicar ali foi Garganta. E aí Garganta falou que não existia mais por que cantar aquela canção, porque isso era para a Revolução, e a Revolução já tinha acontecido. Então agora eles já estavam no cenário que era o que eles almejavam no início. Então não havia mais motivo para entoar a canção Bichos da Inglaterra. Porque a canção era também revolucionária, né? Então, se eles continuassem, vai que alguém pensasse, putz, isso também pode ir contra a Napoleão, né?